Malta, hoje temos o Luís connosco, melhor do que eu para o apresentar ele próprio, claro. Eu já passo a bola aqui para o lado do Luís. Dizer que o Luís vem numa situação interessante, que é, vem com duas entidades por cima, digamos assim, portanto a Fabamac, se não me engano, ou estou a pronunciar mal, e a Porto Tech Hub. Tens o espaço que quiseres para explicar cada um deles, mas também estás numa transição de sair da Fabamac pelo menos e criares o teu próprio projeto, que eu acho que é uma situação interessante que nós te apanhamos aqui, porque tem muito para falar de coisas que fizeste, mas também para falar de coisas que vais fazer ou estás a planear fazer, o que eu acho que é uma transição incrível. Por isso, ou o que eu gostava de fazer. Exato. Isso, olha, passa a bola para o teu lado e apresenta-te aqui à malta. Olha, Pedro, antes de mais aqui, obrigado pelo convite, mais até em representação da Porto Tech Hub, porque nos conhecemos até num evento onde estivemos presentes, e por isso também aqui agradecer em nome da Porto Tech Hub este convite. O teu podcast, ou o vosso podcast, é algo que nós também já seguimos aqui há algum tempo, e por isso ficamos bastante contentes de podermos participar de alguma forma e também acrescentar aqui alguma visão diferente ou igual aos seus convidados anteriores, mas sempre em linha com aquilo que vocês representam. Aqui na Porto Tech Hub, o que é que nós fazemos? Olha, a Porto Tech Hub celebra 10 anos neste momento, ou seja, durante este ano, e nós criamos aqui um conjunto de atividades, mas partindo aqui da sua gênese, o que é que motivou aqui a criação de uma associação tecnológica da área do Porto, que na altura começou por ser circunscrita aqui à cidade do Porto. Há cerca de 10 anos, 3 empresas juntaram-se, 3 empresas que são muito reconhecidas ao dia de hoje, a Blip, a Crítica Software e a Farfetch, e quiseram aqui criar uma forma de haver uma partilha de valor, uma partilha de conhecimentos, e também aqui alicerçando numa das forças do Michael Porter, que refere que a concorrência, ou seja, o ecossistema vai ser sempre melhor quanto mais o ecossistema tiver entre si os competidores a reconhecerem-se, a conhecerem-se e a partilharem valor, e foi exatamente por isso que aqui nós crescemos. Vê-se que já fizeste o pitch da Porto Hub várias vezes, não é? É verdade, algumas vezes, isto porque também comecei como voluntário há muitos anos atrás, e foi um projeto que na altura também me aliciou bastante, porque nos permitia a nós, que estamos aqui nas empresas, representar a empresa na qual estávamos inseridos na associação, e que depois também desencadearmos aqui uma série de ações que acreditávamos e acreditamos, ainda ao dia de hoje, que podem dinamizar a cidade e a região onde estamos inseridos, isto porque ao dia de hoje nós já temos empresas de Aveiro, de Coimbra e de Braga, portanto já não é circunscrito aqui à cidade de Porto. Muito contentes por termos nascido aqui, mas já abarcamos outras zonas geográficas, e por isso começou aqui muito por essa questão da partilha, de nós criarmos aqui uma comunidade onde nós também pudéssemos crescer juntos e, claro, atrair talento para esta região, tanto talento nacional como também internacional. E foi por isso que nós nascemos, esta é a nossa missão desde o início. Ao dia de hoje somos mais de 40 empresas associadas. Temos dois pilares bastante importantes. Um é a conferência internacional que nós desenvolvemos todos os anos e que começamos há cerca de 10 anos por isso mesmo, ok? Sem grande ajuda, sem comprometimento a nível de vamos fazer a coisa mais grandiosa do mundo, mas com uma característica que eu acho que é muito pautável aqui pelas pessoas da região norte, que é, nós vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o melhor que podemos pelo sítio onde estamos. E eu acho que isto é uma questão muito caracterizante aqui da região norte e das pessoas que constituem, porque há realmente uma aproximação entre as pessoas conhecem-se, e isso depois desencadeou aqui todas as ações da Porto Tech Hub e aquilo que fazemos ao dia de hoje. Nós, no ano passado, na conferência, tivemos 1.400 participantes, 45, vamos lhe chamar, palestrantes, em que muitos deles são pessoas bastante técnicas, em que os participantes levam o computador, aprendem no momento, tiram as suas dúvidas, ou também aprendem que estavam a fazer tudo da forma melhor e mais correta. Reparem que, antes de passares para o segundo pilar, esse pilar é tão importante para aquilo que vocês fazem que eu conheci o Porto Tech Hub no efeito Gillette. Ou seja,
Espero que não seja de Divinos. Não. Ou seja, eu conheci o Porto Tech Hub e durante algum tempo assim achei que o Porto Tech Hub era uma conferência. Faz sentido. Ou seja, essa conferência ganhou tanta importância que para mim, lá está, a Gillette tem um produto que se torna tão conhecido que passa a ser chamado de Gillette. Era esse o ponto. Mas foi um bocadinho por aí, ou seja, durante muito tempo, há muito tempo que ouço falar do Porto Tech Hub também porque trabalho com clientes na área e sempre foi um evento importante do ano e a ter em consideração na estratégia anual porque tinha uma força gravitacional grande, assim digamos. Mas demorou até eu entender que não é uma conferência, é uma associação, neste caso, ou como queres descrever, que tem uma conferência como um dos pilares. Mas pronto, continua. Não, é exatamente isso. E olha, isto é muito interessante porque nós também tivemos a possibilidade de ir experimentando formatos, experimentando localizações da própria conferência ao longo dos anos e sentimos que há 2 edições para trás conseguimos finalmente chegar aqui a um entendimento daquilo que era a expectativa do público sobre uma conferência deste género e também o que é que nós queríamos trazer para a mesa em termos de novos conhecimentos, novas abordagens de fazer exatamente a mesma questão de um ponto de vista sempre tecnológico. E acreditamos que o formato que estamos a desenvolver que vai continuar já dia 7 de outubro, passo aqui a palavra, todos os convidados, também Pedro, que vai continuar este registro que tem sido vencedor no que diz respeito também à satisfação das pessoas que vão à conferência e dos nossos patrocinadores. E tens razão, é uma associação que significa sem fins lucrativos, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos não temos qualquer tipo de retorno económico, nós temos um retorno de satisfação enorme porque conseguimos, de alguma forma, contribuir e impactar a zona onde estamos e retransformá-la. E achamos que isso também é claramente a missão e é o mais importante que nos move aqui na Porto Tech Hub. O segundo pilar é o pilar da educação. Nós constituímos um curso de qualificação há vários anos atrás, que se chamava Switch Dev, ou seja, para todos aqueles que não tinham uma carreira tecnológica, mas queriam entrar na área tecnológica e de programação, mais essencialmente, e com um parceiro de renome, que é o ISEP, Instituto Superior de Tecnologia aqui do Porto. E, portanto, aqui já desenvolvemos, depois com a ajuda do Santander, da Fundação de Santander, que nos está aqui a apoiar e que está a financiar algumas bolsas, conseguimos criar um Switch que é algo que ainda não existe em mais lado aqui em Portugal, para testes automáticos, uma pós-graduação para Big Data para quem já está a trabalhar na área tecnológica, uma pós-graduação também que estamos a fazer de IoT, para DevOps, e outra que já está em funcionamento, que é o Switch Cyber. Portanto, o Switch, que era um curso inicialmente, passou a ser aqui uma vasta gama de cursos financiados e apoiados também pelo Santander, em que pretendemos impactar as pessoas que queiram participar nestes cursos à entrada do campo tecnológico, na parte do upskilling e também no futuro na parte mais de gestão, em que estamos a criar uma solução para um curso executivo, que vamos chamar obviamente de Switch Executive. Boa, perfeito. Então, no fundo, o teu background tem sido todo dentro do mundo de tecnologia, é isso? Olha, eu iniciei este percurso sem saber muito bem porquê, quando me candidatei uma bolsa para ir trabalhar para uma startup no meio de Nápoles. Já há muitos anos. Ok. Porque achava que esse era o caminho, já há muitos anos atrás. Eu originalmente tirei jornalismo, enverdei pela gestão, fiz várias formações, tenho mestrado em marketing, mas realmente, inicialmente a minha formação era jornalismo e eu achava que devia estar mais incluído aqui no mundo tecnológico, porque de facto achava que esse era o futuro já há muitos anos atrás e por isso fui para a Itália, trabalhei numa startup, aprendi a fazer várias coisas, aprendi o vocabulário tecnológico, às vezes é tão difícil, não é? Eu lembro quando entrei no mundo da tecnologia, quase me apetecia fazer um glossário de todas as palavras que eu nunca tinha ouvido na vida. Agora perguntas ao GPT, está a andar. Agora perguntas ao GPT, é mais fácil. Mas sim, depois acabei por trabalhar aqui na FAMAC durante 9 anos e que estou aqui de transição para também criar aqui o meu próprio negócio, que já foi
que já iniciamos há cerca de 3 meses, mas para o qual eu estou a transitar efetivamente neste momento, também na área tecnológica. E eu acho que também é aqui uma coisa que está a acontecer bastante no nosso ecossistema, que é, e na nossa comunidade tecnológica aqui do Norte, que é começarem a existir pessoas que trabalharam noutras empresas, acrescentaram valor, adquiriram conhecimentos e vão também criar o seu próprio negócio, criar mais postos de trabalho. Portanto, sentimos aqui o ecossistema nesse ponto de vista muito dinâmico, muito vivo também. Vai ficar mais heterogéneo, provavelmente. Sim, e também com mais ofertas para talento, não é? Porque é isso que nós, no final de contas, queremos sempre promover também na Porto Tech Hub. É um ecossistema dinâmico, vivo e que também esteja à procura do melhor talento para encabeçar as suas missões de cada uma das empresas que vão constituir. Ok, boa. Então, no fundo, para alguém que tem estado há 9, 10 anos, talvez mais, mas 9, 10 anos, envolvido no mundo de tecnologia, com certeza o que tens visto é provavelmente a indústria que mais rapidamente se altera, não é? Pela natureza de rapidez das coisas. Mas tu já deves ter visto várias mudanças, várias transições, mas ainda assim eu tenho que te perguntar: o perfil tech, ao contratar a indústria de tech, tem por norma associado este desafio. E está muito relacionado com a lei da oferta e da procura, também em parte, não é? Claro. Mas aí eu pergunto, Luís, a tua opinião, que é: o que é que torna o perfil de alguém de tech, ou o perfil que nós queremos preencher com alguém, o que é que torna esse perfil tão especial, além das skills específicas que limitam a oferta? Ou seja, o que é que torna o perfil de tecnologia especial? Pergunta para 1 milhão de euros. Olha, eu acredito sempre que é a atitude. A atitude que as pessoas demonstram. E o que é isto da atitude? A atitude perante um mundo complexo, como te disseste, muda muito rapidamente, paradigma tecnológico, as próprias tecnologias também tendem a mudar com alguma velocidade e, portanto, é a atitude, nós estamos prontos para encabeçar qualquer desafio, principalmente aqueles que não conhecemos. Ok. Isto já dava para slogan de campanha. Não, mas olha, porque, imagina, eu quando estive aqui na FAMAC durante 9 anos, iniciei aqui o Departamento de Recursos Humanos e fiz muitos recrutamentos. E aquilo que a minha própria conclusão foi exatamente isto, ou seja, é a atitude. A atitude tem a ver com a atitude depois que tens perante a empresa, a atitude que tens perante a equipa no qual estás inserido, a atitude depois que tens perante também as tuas chefias, os teus colegas. E para mim isso é sempre o mais importante, porque se tiveres uma atitude de pensar, eu vou resolver esta questão com a ajuda de A, B, C ou D e vou pesquisar e vou tentar procurar mais além, não há bloqueio técnico que te possa impedir a dada altura de fazer isso, porque pouca gente também o saberá fazer, e isso é uma das coisas que nós trazemos para a Porto Tech Hub na conferência, que é novas abordagens, novas metodologias, vamos lá ver se já experimentaram isto, ok? Porque há muitas coisas que durante o dia, não é? Na espuma dos dias é difícil nós acompanharmos na parte tecnológica, por vezes estamos muito inseridos em alguns desafios que são normais, porque as empresas precisam de ter lucro e às vezes estão-nos a passar algumas soluções que até podem ser mais eficazes ou mais eficientes por algum motivo, e daí é que a diversidade de backgrounds é super importante, Pedro. E nós falamos muito em diversidade e ela é muito importante, e eu aqui trago mais até a diversidade de backgrounds, ou seja, de experiência de vida. O que é que eu, enquanto colaborador, que tenho um curso de requalificação, um curso mesmo de uma licenciatura, vamos dizer, mais padronizada na área de tecnologia, ou até nunca tive nenhuma licenciatura, mas aprendi a programar sozinho, porque há muitas pessoas que nós cortamos com esse não background, vamos lhe chamar assim. O que é que eu depois consigo trazer para a empresa e para o produto e para também o próprio lucro que a empresa precisa de ganhar para continuar a pagar os salários
porreiros que o mundo tecnológico paga. Claro que sim, claro que sim. Também é uma questão muito importante, não é? Claro que sim. Então, isto é do ponto de vista da empresa ou do recrutador, não é? O que é que nós procuramos neste perfil técnico. Eu acho que foi uma resposta impecável. Agora, se calhar virava a coisa, fazia reverse engineer e perguntava o que é que tu sentes que estes perfis, em especial os mais jovens, que têm sido padrão comum em 95% das empresas com quem falo nos últimos 12 meses que é as dificuldades em eles atraírem e reterem, acima de tudo, o talento mais jovem, porque não entendem bem o que é que eles valorizam, blá, blá, blá. Mas o que é que, do lado do perfil, do talento, o que é que tu vês estes perfis, em especial mais jovens, a procurar? O que é que na tua ótica eles valorizam? O que é que eles procuram no trabalho, não é? Numa empresa? Olha, para te responder a isso, tenho ainda de me colocar no outro lado. Porque mencionaste aqui uma questão que é a retenção e a preocupação pela retenção. Eu acho que nós começamos a ver esse desafio de uma perspectiva enviesada. Ou seja, e agora há muitos comentários, até muitos textos e muitos artigos sobre isso, até no próprio LinkedIn, sobre as gerações mais novas. Eu acho que é perfeitamente normal e as empresas têm que estar habituadas e conseguirem lidar com isso da melhor forma possível a que os colaboradores tenham um ciclo de vida dentro das próprias empresas, que pode ser curto. Será que 2 anos é curto? Porque eu ouço 2 a 3 anos pode ser o ciclo de vida aqui de um colaborador normal dentro de uma empresa, mas 3 anos numa empresa já dá para deixar uma marca, já dá para acrescentar valor, já dá para conhecermos a fundo todos os produtos, obviamente se tivermos uma atitude que propicie isso. Portanto, em relação a essa questão, eu tento sempre a colocar essa responsabilidade mais do lado da empresa, ou seja, onboardings mais rápidos, processo de aprendizagem mais rápido possível. E depois, termos a certeza que as pessoas não pertencem às empresas, isto é importante porque às vezes as empresas acabam por esquecer um bocadinho disto, e fazer valer o tempo em que o colaborador está com uma empresa. Do outro lado, eu acho que este tipo de atitude da própria empresa facilita muito a vida ao colaborador, ok? Porque há aqui um entendimento de reciprocidade, que eu acho que é importante também. Okay? Eu tenho os meus deveres e os meus direitos, a empresa também os tem, e estamos aqui numa atitude em que, a dada altura eu posso sair e a dada altura a empresa, em última análise também, pode não querer ficar mais com o profissional do meu perfil. E por isso, se há aqui alguma questão das gerações mais novas, olha Pedro, eu aqui neste campo, se calhar, não vou ser muito politicamente correto, no sentido em que eu acho que essas gerações têm uma visão, essas gerações como se eu fosse muito mais velho, na verdade só tenho mais um ano, brincar. Mas acho que essas gerações vêm em algumas questões de um ponto de vista muito mais focado do que, por exemplo, a minha geração via na altura, que é, eu quero uma empresa que eu me reconheça, quero uma empresa que eu reconheça os meus valores nela, porque é uma geração que dá primazia a isto, e eu acho que não é totalmente irrelevante para a nossa própria satisfação enquanto colaboradores no final do dia. Nós sentimos reconhecidos não só por aquilo que fazemos dentro da empresa, mas também como é que a empresa se comporta perante os colaboradores, perante os stakeholders externos, perante os clientes, enfim. E, portanto, se dá mais responsabilidade às empresas, dá. Se é uma perspectiva e um desafio novo para as empresas, porque as gerações como a minha não colocavam este tipo de desafios à partida? Sim. Se eu acho que é positivo para o mercado? Acho. Porque este tipo de rotatividade também traz a possibilidade das empresas reconhecerem alguns pontos de melhoria, reconhecerem que podem... O mercado obriga as empresas a melhorar, não é? Nesse sentido, enquanto empregadores. E não só o mercado da concorrência, não é? De negócio, o mercado realmente das pessoas que estão connosco. E no mundo da tecnologia, tu sabes isso melhor do que eu, realmente o mais importante são as pessoas, porque sem as pessoas é impossível fazer qualquer tipo de produto de software, ainda ao dia de hoje, com a ajuda da AI. E por isso, esta questão que agora falamos tanto, e eu entendo a tua pergunta, parece-me descontextualizada a dada altura.
o mundo mudou, o mundo evoluiu e nós temos, e as empresas, e nós que estamos dentro das empresas, temos que evoluir com ele e temos que nos adaptar também. E temos que também ter a atitude necessária para perceber os tempos são outros. Como é que nós tornamos esta questão, que a partida não é, parece tão negativa, numa questão positiva? Exatamente. Eu digo isto várias vezes. O mundo mudou, a geração mudou, é uma geração diferente. Valorizam coisas diferentes, não é? De antes o trabalho era muito interpretado como o dever, o cumprimento do dever. Hoje a interpretação do trabalho já não é essa. E isso tem pontos positivos e tem pontos negativos, obviamente. Mas não vão ser as empresas a mudar as gerações. Claro. As gerações é que mudam as empresas e vão mudar a forma como elas têm que agir, não é? E em vez da empresa se queixar da geração, deve entender que a workforce renova-se de X em X tempo, não é? Se eles querem estar no negócio vivos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eles têm que entender que as características que hoje têm a workforce deles vão ser completamente diferentes da daqui a 5, 10 anos, 20 anos, o que seja. Então a empresa é que tem que ir alterando a forma como opera, como escuta os colaboradores e tenta perceber o que é que eles valorizam, o que é que eles procuram e ajustar a abordagem aí. Mas acho, é raro as pessoas terem a frontalidade de dizer o que tu acabaste de dizer. Eu disse que não era politicamente correto. Não. Pá, eu acho que este podcast devia chamar-se politicamente incorreto. Ou politicamente não necessariamente correto. Porque é fixe, nós temos espaço para expressarmos a nossa opinião sincera, não é? E eu concordo bastante contigo. Acho que há pontos que são negativos nesta mudança de geração, ok? Claro. Até da parte dos colaboradores, o pouco compromisso, o pouco nível de responsabilidade em alguns perfis, claro que sim. Mas acho que a solução para as empresas não é queixar-se e olhar ao espelho e antes é que era bom, não é? Vão ficar para trás. Mas acho que essa mudança é boa porque há um crescente peso, e eu não sei se concordas com isso, dá-me a tua opinião depois, mas há um crescente peso. Nós normalmente separamos a remuneração em dois, não é? Não falamos muito de salário, falamos de remuneração porque temos o salário, dentro da remuneração temos a soma do salário financeiro com o salário emocional, sendo para nós a nossa definição, porque cada um define como quiser, a nossa definição de salário emocional é tudo aquilo que o colaborador ganha na empresa além do dinheiro. Portanto, não é só os benefícios, é o ambiente de trabalho, é a progressão de carreira, é o sentido de propósito, é tudo que... E cada empresa tem o seu pack de salário emocional, não é? E o porreiro é que esta geração nova dá mais peso cada vez mais ao salário emocional. Então, em vez do mercado de trabalho ser quase só concorrência por salário, nós conseguimos jogar de formas muito mais interessantes, eu diria e que valorizam mais a própria pessoa no local de trabalho ou na empresa e vice-versa. Então há muito mais esta coisa de garantir que as pessoas certas estão nas empresas certas e as empresas certas têm as pessoas certas. Porque, do lado da empresa é óbvio, não é? É números, falaste há pouco disso, é números. Tipo, nós temos que ter pessoas que produzam e que tragam um valor para a empresa, ponto. 100% de acordo. Mas do lado das pessoas, temos que ter a capacidade de olhar do ponto de vista mais humano. Passas um terço da tua vida a trabalhar. Sem dúvida. Porquê é que não has de estar a jogar numa posição de... Exato, porque é que não has de estar a jogar numa posição de genialidade? Se tu jogas bem a defesa central, e isso é a tua posição de gênio, onde tu vais jogar melhor, onde tu te sentes melhor, onde te realizas mais, porque é que has de estar a vida toda a jogar à ponta de lança? Não é? É um bocadinho por aí, há mais abertura para a pessoa ter a capacidade de então ir, eu vou à procura de um sítio onde joga central. Mas não sei o que achas sobre isso. Olha, aquilo que eu acho é que, por um lado, concordo plenamente contigo, e por um lado, acho que esta questão das empresas trazerem aqui coisas mais inovadoras, é possível pararmos só aqui um segundo, porque eu estou no WhatsApp a mandar notificações e... Ok, já está. Não sei se depois precisamos de cortar, mas precisamos... Não se estava a ouvir nada. Ok, bom. É que eu estava aqui a levar com as notificações do WhatsApp. Não se estava a ouvir nada.
Olha, aqui por um lado, eu acredito que, como tu bem disseste, as empresas têm que estar preparadas. E eu também noto que primeiro há uma generalização muito inconsistente daquilo que é a nova geração, em que nós adaptamos muitos modelos que são constituídos, desenvolvidos, estudados nos Estados Unidos da América e replicamos ad hoc para a nossa realidade. Nós aprendemos o nosso contexto, é muito importante para nós conseguirmos analisar da melhor forma estas questões. Portanto, sempre que há uma generalização de uma geração automaticamente americana, normalmente são estudos feitos lá, para a Europa, e neste caso ainda por cima para Portugal, eu tendo a desconfiar, ok? Por outro lado, a minha percepção, enquanto experiência, e comparando-me quando entrei no mercado de trabalho, aquilo que eu vejo na generalização das experiências que eu tive é que as pessoas estão muito melhor preparadas do que aquilo que eu estava. Tanto a nível técnico, mas sobretudo em termos de soft skills, e em termos de mais algum conhecimento daquilo que é o próprio mercado de trabalho que eu tinha na altura. Repara, eu sou um bocadinho mais velho que tu e, portanto, quando eu entrei ainda havia aquela questão, quando eu entrei no mercado laboral ainda havia muito aquela questão que quando nós entramos num local de trabalho ainda ficaríamos para a vida, ainda tínhamos esse sonho implantado pela geração dos nossos pais, que tinham conseguido fazer isso, não é a parte das questões, que depois acabou por transitar para uma geração que agora não tem esse tipo de preocupação, porque sabe, efetivamente, que eu hoje posso estar a fazer algo e que sou capaz de alguma forma, transitar para até outra profissão, como é no caso dos cursos de qualificação que nós até temos na Porto Tech Hub, em que vou acrescentar valor de uma forma rápida e eficiente, porque, acima de tudo, eu tenho essa atitude perante o mercado de trabalho. O mercado de trabalho já não é aquele bicho-papão que eu entro e saio de fininho. A minha experiência que eu tenho é, deste ponto de vista humano, que é tão importante como tu estavas a referir, que esta geração consegue entender que eu passo aqui 3 anos, eu aprendo, eu sou profissional, passo depois para outra empresa, depois até passo para outra, ou fico lá mais 12 anos. Quer dizer, nós na FAMAC tínhamos pessoas que estavam lá há 15 anos. E não eram poucas, porque decidiram e porque gostavam e porque se reconhecem nesse projeto. O que não tem qualquer tipo de benefício ou malefício face a uma pessoa que escolheu transitar de 3 em 3 anos de empresa a empresa. Okay? Aqui, do ponto de vista daquilo que é o colaborador, esta nova geração e depois as empresas, há um papel que cresceu bastante nas empresas e que eu acho que tem sido fulcral o seu desenvolvimento e a sua importância para que estas duas realidades coabitem em conjunto, que são o papel dos recursos humanos nas empresas. Okay? Nós estávamos muito padronizados para ter um papel de recursos humanos como assistente, okay? no que se dizia às empresas. Muito de olhar às picagens, um ponto de vista muito mais fabril, como é óbvio, era a nossa indústria. Mais administrativo também. Mais administrativo, e aquilo que nós vemos ao dia de hoje no campo tecnológico, que já se começa a replicar para outras indústrias, é um papel muito importante no que diz respeito à equipa, que antigamente nem tinha este nome, não é? De people, não é? Porque são eles que conseguem passar a mensagem aos futuros colaboradores, porque são eles que depois os acompanham, muitas das vezes, pela minha própria experiência, até em questões que ultrapassam o foro profissional, porque nós esquecemos, e as empresas às vezes esquecem-se. Como estavas a dizer, que o colaborador passa um terço, ou mais de um terço, muitas vezes até dentro do local de trabalho, seja home office, seja no local físico, e que por isso há aqui um ciclo virtuoso que tem que ser cuidado. Não é? Porque se o colaborador, por acaso, tem algum problema em casa, é provável que se vá ressentir de alguma forma neste ciclo de trabalho, ou se tem algum problema no trabalho, é provável que vá se ressentir em casa. E isso, eu acho que o papel aqui do people manager, ou como lhe queremos chamar, agora há nomes muito diferentes. Eu não tenho nenhum problema com o papel de recursos humanos, porque entendo que é uma palavra, uma designação que as pessoas entendem automaticamente e que agora é muito mal falada, mas não atribuo essa carga tão negativa a essa designação, que é conseguir também, por um lado, alertar a empresa e, por outro lado, conseguir
fazer com que as expectativas do colaborador sejam o mais alinhadas possível com a realidade que existe da empresa, e depois transformar estes dois agentes numa coisa bombástica e espetacular dentro da própria empresa, que é, por um lado, para a pessoa se sentir bem e valorizada, salário emocional, satisfeita, e, por outro lado, para trazer lucro para a empresa. Claro, claro. E isto pode ser um equilíbrio terno ou difícil de andar. Muito. Especialmente para as empresas, não é? De encontrar o equilíbrio entre garantir, neste caso, nesta narrativa que estavas aqui a passar, de equilibrar aquilo que é o bem-estar, felicidade e etc. das pessoas e aquilo que elas contribuem para a empresa, não é? Muitas vezes pode ser um equilíbrio difícil de encontrar. É muito difícil, ou seja, pode ser difícil, vai ser sempre mais fácil, da minha perspectiva, Pedro, quando a empresa for honesta. E o recrutamento é um ponto para as empresas conseguirem ser honestas e para os futuros colaboradores, ou possíveis colaboradores que se juntem, poderem ser transparentes também. Eu acho que esta questão da entrevista ter uma carga tão pesada, muitas das vezes, para o papel da empresa também não ajuda, porque põe a empresa num papel quase como se fosse a fazer um pitch comercial para o colaborador, e da minha perspectiva é errado. Porque nenhuma empresa é perfeita, e eu acho que, e aquilo que eu acredito, e foi sempre a minha corrente, se quisermos chamar assim, ideológica, é de ser doutrina. Doutrina, isso. É ser o mais honesto em relação àquilo que é a empresa. Opá, imagina, quando eu estava na FAMAC, havia aqui muitas entrevistas que eu fazia e que referia, olha, esta não é uma empresa que tenha os processos todos definidos, esta não é uma empresa que tu saibas o que é que vais fazer no próximo mês, porque muitas das vezes os projetos mudam, mas é uma empresa em que tu podes deixar a tua história e a tua marca na construção desta própria identidade, na construção de próprios processos eficazes. Se não gostares deste tipo de ambiente dinâmico e por vezes até caótico, do caos surgem muitas coisas boas, não é? O provável é que te sentirás melhor numa empresa também em que os processos são definidos, em que tens a tua carga de trabalho já definida durante 3 meses, porque há empresas que também trabalham desta forma, e eu acho que nós conseguimos ser transparentes sem qualquer tipo de problema em admitirmos que é a realidade que temos dentro das empresas, faz muitas das vezes com que nós tenhamos colaboradores que se interessam ou não se interessam a partir. Depois nós também não perdemos tanto tempo enquanto empresa a tentar consciencializar, a tentar quase educar o colaborador, quando não conseguimos fazer esta transparência e esta honestidade intelectual ao colaborador, mas depois vamos exigir isso dele. E este balanço é super complicado. Eu sei disso perfeitamente e muitas vezes falhei, atenção. Também foi por essa aprendizagem até que trago essa experiência e essa vontade de fazer as coisas acontecerem como, a dada altura, percebi que tinham que ser feitas. E é muito complicado, obviamente. Ou seja, é muito complicado. É mais fácil do que o que parece. Às vezes é só nos soltarmos das amarras e não querermos colocar-nos em bicos de pés a fazermos alguma coisa que não somos, sabes? Imagina, já é difícil tu, enquanto pessoa, conseguires ter mão do teu ego e controlá-lo. Eu acho que é importante, atenção, mas tem de estar sob controle e não podes deixar que ele subtraia. Ele tem que atrair sempre. E há momentos em que o ego subtrai. Existe também o ego empresarial. Claro. E influencia muito aqui. Há um autor do Reino Unido que se chama Bryan Adams, que não é o cantor. Foi difícil não pensar no... Não. É um autor, mas tem um livro. Ele trabalha também assim dentro da área de employer branding e people e etc. Ele até é um dos fundadores de uma das maiores empresas assim, que trabalha esta área, que é a PH Creative. E ele tem um livro que se chama Give and Get. Para que a framework toda, a essência da coisa, é quando nós definimos, e muitas vezes nesta nossa área, Luís fala sem nomes técnicos, depois acabam por não ter peso nenhum na prática, porque as pessoas preferem decorar e palavrear da forma correta e não propriamente de entender e implementar na prática. Ter a capacidade de implementar, errar, aprender, implementar outra vez, etc. E no fundo, a framework o que diz é só isto. Quando nós definimos uma EVP,
uma Employee Value Proposition, ela serve para isto. Ela serve para nós sermos honestos. Ela serve para nós dizermos o que temos de bom, mas o que temos de mau. Porque senão o que vai acontecer é quando tu não és honesto, enquanto empresa, quando não metes o ego empresarial de lado, quando não consegues falar sem estar em bicos de pés, tu vais atrair pessoas que, como tu pintas a tua empresa como da forma A e ela na realidade é a forma B, tu atrais a pessoa, gastas tempo, dinheiro, recursos, custo de oportunidade que não entra outra pessoa neste lugar, para ela entrar, não se identificar com a forma da empresa ou a cultura da empresa porque é B, afinal dá, e não vai produzir tanto, não vai se adaptar, vai haver turnover eventualmente, pode poluir o resto da cultura da equipa porque não houve consonância e honestidade e sinceridade. Então é completamente contraproducente nós não sermos honestos com aquilo que nós somos. Não é? E esta framework do Give and Get é nada mais, nada menos do que uma forma de pensar a nossa Employee Value Proposition e tudo o resto que vem daí adiante. Que é, em vez de eu estar a dizer só o que eu dou, portanto, o que eu dou aos colaboradores, o que eu tenho de positivo, eu tenho que dizer também o que é que eu tenho de negativo e o que é que eu exijo. Claro. Porque se eu estou numa empresa fully remote, por exemplo, eu vou dizer o que eu dou, máximo liberdade, tens aqui flexibilidade. Mas eu tenho que lhe pedir máximo responsabilidade. Claro. E autonomia e maturidade. Porque senão essa pessoa não vai merecer e não vai resultar dentro do parâmetro da liberdade e da flexibilidade. Então é um bocadinho por aí. Essa honestidade é muito, muito importante. E vê-se pouco. As empresas têm pouca coragem de ter essa honestidade. Quando deviam interpretar isto, não de uma perspectiva de coragem, mas uma perspectiva de racional, que é mais eficiente para os meus recursos e esforços de atração e retenção de talento se eu for sincero do que se eu não for. Sem dúvida. Pedro, convidava-te, se tivesse um podcast, para falar contigo, realmente. Gostei bastante de te ouvir agora. Entrei num rant, eu quando estou apaixonado pelas coisas depois. mas é verdade, pá, eu não conheço nenhuma e às vezes mesmo é raro as empresas honestamente controlarem métricas que têm que controlar dentro de talent acquisition, dentro de retenção e etc. É raro elas medirem o que interessa. Mas mesmo as que medem, por exemplo, o custo por contratação ou o cost per hire e etc. Se calhar eu prefiro pagar mais por uma contratação, mas o lifetime value dessa pessoa na organização e o que ela traz ser maior do que o contrário. E eu não conheço nenhum departamento de recursos humanos que prefira ter 1000 candidaturas e 50 qualificadas versus 50 candidaturas e 10 qualificadas. Não conheço nenhum. Se alguma empresa de tecnologia for à Google e Facebook e à Apple receberem 1000 candidaturas para um cargo, não sei o que é que os votadores que nos estão a ouvir prefeririam. Agora fiquei com dúvidas porque o número era muito grande. É por uma questão de... Quando tu tens uma percentagem... E daqui entra outra métrica importante de medir, por exemplo, em Talent Acquisition. A qualificação, a percentagem de qualificação das candidaturas. Que percentagem das candidaturas é que é qualificada? Neste exemplo, 50 pessoas em 1000 é uma percentagem muito reduzida. 10 pessoas em 50 é uma boa percentagem de qualificação. E então, em vez de nós estarmos a sobrecarregar os nossos recursos humanos, os nossos recrutadores com palha, não é? Que nos custa depois, efetivamente, mais dinheiro, bora ser sinceros, bora pôr mais filtros, bora trazer mais honestidade e garantir que esta qualificação é maior, não é? Até porque, olha, o que nós aprendemos foi que isto foi aplicado aos produtos, mas dá perfeitamente para as empresas. Porque quem compra os produtos são pessoas e quem se junta às empresas também são pessoas. Aquilo que nós aprendemos, que fazíamos antigamente no marketing, era a questão do long tail, ou seja, tudo que estava nos primeiros 10% do início da curva e no final, não queríamos atingir, só queríamos um meio. Aquilo que nós aprendemos hoje, até com a questão do trabalho remoto, é que estes 10% que nós estávamos a deixar à partida de fora em cada lado se transformam em 10% avos, porque há muita gente que está inserida dentro daquele nicho e que nós podemos contactar e que de certeza são a identificar com a nossa proposta de valor. Aquilo que
que também é importante, e eu não sei se concordas comigo, imagino que sim, que as empresas também se organizem, ok? Ou seja, vamos por este ponto. Empresas, queremos todos séniores, não há toda a gente sénior, mas temos a capacidade, depois lá como tu estavas a dizer, de continuar com este colaborador a colocá-lo satisfeito com os desafios que nós temos e sabemos que à partida vamos ter dentro das soluções tecnológicas que nós operamos e dentro das novidades que poderão aparecer dentro do mercado onde nós atuamos também, conseguimos manter esta pessoa sénior satisfeita durante muitos anos ou alguns anos, ou queremos apenas um sénior porque muitas vezes a distância de quem está muito lá em cima para quem está muito cá em baixo é muito grande e entende-se que temos que pedir aos recursos humanos de repente para 5 vagas tem que ser 5 séniores porque entendemos que aquela pessoa lá está vai ser de uma geração diferente, vamos conseguir contactar mais facilmente com ela, mas será que precisávamos de 5 séniores, de 5 pessoas tão capacitadas para aquelas funções? E às vezes aquilo que eu me apercebo é que estamos todos à procura do mesmo. E todos a fazer a mesma EVP, por exemplo. Há pouca diferenciação a dada altura e aquilo que as pessoas procuram é algo com que se identifiquem. A dada altura tudo parece muito semelhante. Nós vemos até no próprio LinkedIn o Employee Branding e muito bem, tornou-se uma matéria muito estudada e muito desenvolvida. Mas ela começa a ser toda muito semelhante. A verdade é essa. Eu lembro-me cá há 9 anos, quando comecei a fazer isso, quando estava na FAMAC, parecia alguma coisa mais disruptiva. Hoje em dia todos nós estamos a fazer e se calhar repensar também esta estratégia, repensar a estratégia sobretudo de perceber se temos pessoas capacitadas dentro da empresa em termos de recursos humanos que consigam também fazer este trabalho, ok? E apostar também mais no contacto das nossas pessoas que estão dentro das empresas e neste tipo de função, serem elas as primeiras a contactarem com os candidatos, porque eu acho que isso faz toda a diferença, porque não há um filtro inicial, somos nós que estamos a contactar, a empresa diretamente, não é? Muito mais relevante até para o próprio colaborador, e que estas pessoas também passem este tipo de mensagem logo à partida, porque eu acho que, como tu estavas a dizer, tira um workload de trabalho bastante grande, põe as expectativas tanto para a empresa e sobretudo para os general managers e para os C-levels, de acordo com aquilo que está no mercado, e também nos obriga, enquanto empresas, a estar melhor preparadas para aquilo que nós queremos. Porque não podemos só escrever uma issue no Gira, pedir a 5 séniores como se fosse uma coisa tão fácil de conquistar. Porque depois não é só ter as pessoas, ou não é só arranjar as pessoas, é como estás a dizer, é nutri-las, é reconhecê-las, é sabermos o nome delas, é saber o que elas estão a fazer. E a dada altura, se uma pessoa está connosco há 3 anos, o mínimo que nós podemos e devemos fazer é também reconhecer a questão que ultrapassa a questão profissional, porque a dada altura também nos pode ajudar a identificar novos caminhos e novos campos de atuação para a pessoa dentro da empresa. Eu acho que isto é muito relevante. Não acho que tem que ser obrigatório desde o início. As pessoas a dada altura estão connosco há tanto tempo, não as ouvimos, não ouvimos os desejos delas, se calhar não lhes tivemos a coragem em certa altura, que eu também acho que é importante para as empresas terem, de dizer não vai ser possível. Okay? E eu também sinto que às vezes as empresas lhes custa estar a dizer não vai ser possível haver um aumento salarial neste momento, ou não vai ser possível haver uma progressão lateral da tua carreira, porque às vezes não é possível. As empresas também têm uma estrutura. E este tipo de honestidade também eu acho que é bastante importante salientar, sobretudo nas gerações mais novas, porque é disso que elas também estão à espera. Se calhar a minha geração não se preocupava tanto com essas questões, porque tínhamos um pensamento mais encadeado para um trabalho em que, não seria para toda a vida, mas seria durante muitos anos, ok? Com esta brevidade que o tempo apresenta para as novas gerações. É natural que eles também queiram este tipo de honestidade por parte das empresas e este tipo de reconhecimento, não é? Ninguém quer estar ao dia de hoje no campo tecnológico numa empresa durante vários anos que nem sequer saiba o nosso nome, o primeiro e o último. Ora, há muito esta procura de ter voz ou sentirem-se ouvidos. Sim. Ou então poderem simplesmente deixarem-nos reconhecer a individualidade. Há pessoas que não querem ter este tipo de conexão. Isto é tudo bem.
Desde que, obviamente, que a empresa perceba que este colaborador quer este espaço de individualidade para ele e que há espaço para isso. Se calhar em algumas empresas não é possível, pelo número, empresas mais pequenas, ou pela função, e também dar a entender e perceber isso junto do próprio colaborador. E o colaborador, obviamente, ter um papel ativo naquilo que diz respeito à liderança da sua própria carreira, porque as pessoas também, e aqui trago a minha própria questão, enquanto colaborador, não é? Que é, nós temos que também ser capazes de não estar constantemente à espera que a empresa nos faça uma proposta, nos diga algo, nós também temos que ser agentes, e a questão da liderança é muito importante aqui, porque nós levamos liderança só para a gestão de equipas. Liderança da nossa própria vida. Sem dúvida. Tu falaste aí de uma palavra que eu acho muito importante e quero-te fazer uma pergunta sobre isso. A palavra é reconhecimento, e já aí vamos. Mas só dizer, ainda ontem estava a ler, eu estou a ler um livro que estou a gostar muito, é dos livros que estou a gostar mais de ler nos últimos tempos, que se chama Culture Code. E é cada página que eu lembro, que eu leio, é uma framework nova, é um exemplo novo, é daqueles que está a bater nos pontos todos, sabes? Eles estavam a falar disto, da importância das pessoas sentirem-se ouvidas / sentirem que têm voz. E eles deram o exemplo da Toyota, que é super inovadora em montes de coisas. Nos últimos 50 anos, tu vais ver, a metodologia de produção X que revolucionou o mundo, é a metodologia de liderança não sei o quê. E eles têm uma metodologia que começou muito visual, que no fundo eles tinham um cordão no meio da produção em que qualquer pessoa da produção podia puxar essa corda e a produção parava. O que é engraçado e contraproducente, parece, né? É um paradoxo, porque tu invertes a hierarquia. Como é que de repente a pessoa que está abaixo da hierarquia, né? Que é uma alta da produção e etc., pode parar a empresa toda, né? Parar a produção toda durante o tempo que for, porque identificam um erro. E teoricamente isto parece muito pouco eficiente, mas a verdade é que, primeiro, encurta o ciclo de aprendizagem. Portanto, quando se identifica um erro, até entre o momento de identificação e o momento de correção, ele encurta muito mais. E, além disso, dá esta sensação das pessoas sentirem que têm voz e que importam, e isso contribuiu para a retenção a longo prazo dos colaboradores. Porque, pode haver perfis que preferem estar mais no lugar deles e não querem ter muita importância porque não querem fazer porcaria, né? que acontece, né? E querem só, deixa ver se ninguém dá para mim e tudo bem. Mas muitas das pessoas gostam de sentir que estão a ter algum tipo de impacto e de não ser só mais um. Por isso é que há muitos perfis de tecnologia, por exemplo, que querem abandonar as empresas grandes e vão para empresas mais pequenas, se calhar até receber menos, mas que têm um salário emocional maior. Porque para eles um salário emocional conta ter papel, ter preponderância nos projetos e etc. Não é? Mas pronto, transitando aqui para a palavra reconhecimento e fazendo a pergunta... Vou perto aqui um segundo e concordo plenamente contigo. Nós nos estudos de caso, ia dizer do MBA, já há alguns anos, mas aquilo que nós estávamos muito era exatamente isso. Estudos de caso em que as empresas não foram bem-sucedidas e que muitas delas até terminaram porque não ouviram as pessoas que estavam efetivamente a produzir. Não é? Porque muitas das vezes há uma distância daquilo que é a gestão e as estratégias do produto e da empresa para aquilo que são as pessoas que estão efetivamente a trabalhar no produto. Nas trincheiras? Sim, nas trincheiras, é exatamente isso. São essas pessoas que muitas das vezes conseguem alertar, se tiverem espaço, não é? Se tiverem mecanismos para fazer, se tiverem abertura para fazer e serem ouvidas para aquilo que pode acontecer depois. Porque quando acontece depois, que é quando normalmente os cargos de gestão identificam, já está feito. E provavelmente na produção isso já foi identificado muitas vezes, ou vai ser identificado da próxima vez, motivar também as pessoas para isso. Eu acho que tens toda a razão em relação a isso. Bom, quanto a reconhecimento, sabes que um dos principais fatores de retenção de um colaborador, generalizando, mas um dos principais fatores de retenção do colaborador de uma empresa é o sentirem-se reconhecidos. E isto faz espelho com um dos principais motivos de saída dos colaboradores, que é problemas com liderança. E muitas vezes
eu digo que eles são espelhos porque o reconhecimento vem, ou pede-se que venha muitas vezes de cima para baixo. Ou seja, de liderança para baixo. Como é que tu tens visto ao longo do teu percurso esta prática do reconhecimento? Que impacto é que tu vês que tem tido, ou pelo positivo ou pelo negativo? Que importância é que isso tem para ti, também como colaborador até estes anos todos? O que é que tu achas do reconhecimento e o que é que tens visto? Olha, eu acho que efetivamente é muito importante. Obviamente, acho que não é a discussão nisso. Principalmente porque somos pessoas, não é? Todos os colaboradores são pessoas e todos os colaboradores querem se sentir reconhecidos, pelo menos que o produto que estão a fazer está a funcionar bem e está tudo de acordo com aquilo que fizeram. Se esse reconhecimento necessariamente tem que vir apenas ou só ou na maior percentagem da parte da chefia direta, ao dia de hoje já não sei, ok? Se a chefia direta tem um papel muito importante, tem, ok? Talvez diria 49%, ok? E depois os restos 51% são divididos, numa análise aqui rápida, feita no canvas da minha cabeça, noutras dimensões também são muito importantes, porque olha, a chefia, vamos lhe chamar intermédia, que normalmente é esta chefia mais direta que está com as equipas na parte de produzir, não tem tanta autonomia como muitas vezes parece existir. Quer isto dizer o quê? Que estão dependentes de budgets, da saúde da própria empresa, do que aquilo que as outras equipas estão a fazer e do progresso e da velocidade das outras equipas. E por isso, se eu até quando comecei a gerir equipas tinha muito essa diretriz, ok? Isto depende de mim, não é? Eu consigo controlar a maior parte das dimensões que rodeiam aqui a vida e a jornada das pessoas que estão aqui comigo nesta equipa. Ao dia de hoje, divido mais essa responsabilidade. Porque pode acontecer, em alguns casos, como eu vi e assisti, em que a chefia fazia um reconhecimento das equipas. O que é este reconhecimento? Espetacular, motivados, a motivar as equipas, mas depois havia uma série de bloqueios que podem existir dentro das próprias empresas, de acordo também com a área de negócio em que atuam, em que seja impossível para o team leader ou a pessoa que está a gerir a equipa conseguir ultrapassar, porque já está fora de controle. E aqui eu não culpava a questão do LinkedIn. Eu acho que é muito importante. Nós falamos sobre liderança, sobre aquilo que ela deve conter. Acho que a dada altura standardizamos muito o papel da liderança, que toda a gente tem que ser de uma certa forma. Eu também não acredito minimamente nisso, nem é isso que a minha experiência me diz, nem é isso que eu acho que traz equipas mais diversas e com uma atitude de ultrapassar os problemas que vão existindo, ou os desafios. Mas sobretudo aqui ter a noção de que primeiro a liderança é contextual, ela parte de 3 dimensões muito específicas, que é o ecossistema onde nós estamos inseridos, onde a liderança está inserida, é a organização onde está inserida e depois é a área de negócio onde está inserida. Quer dizer, a liderança intermédia ou a liderança das equipas diretas não tem qualquer tipo não intervém nestas 3 dimensões que influenciam bastante a nossa liderança dentro das próprias organizações. Até porque, repara, os líderes não conseguem ser tudo aquilo que gostavam de ser, porque estão balizados por uma série de normas não formais que existem dentro das empresas. Claro. Quer isto dizer o quê? Obviamente que há pessoas que saem muito ou que acabam por abandonar os seus locais de emprego, algumas vezes pela questão da liderança intermédia, ok? Ou porque não houve um reconhecimento. Às vezes não houve um match, não quer dizer que ninguém esteve incorreto ou ninguém errou. Às vezes simplesmente não há um match da própria cultura que já foi instituída dentro das equipas que já existem há muitos anos. Depois nós esquecemos todas as variáveis à volta que existem. Mas às vezes é porque a liderança não conseguiu desbloquear alguma questão que estava fora do seu controle também. E por vezes, quando nós falamos aqui, a pessoa saiu por causa da liderança.
sim e não. Pode ter sido pelas normas que a liderança teve que, obrigatoriamente, partilhar, comunicar e que estão mandatados para isso também e que, de alguma forma, eu diria quase obrigados. Sim, acho que vou utilizar essa palavra, porque faz parte também do papel da liderança estar de acordo com as normas da empresa que está a representar. E, portanto, não nos esquecermos também destas questões todas, porque estas questões acabam por influenciar muito depois, obviamente, a vida de nós que entramos nas empresas, não é? E muitas das vezes nós olhamos para uma chefia, não nos reconhecemos. Ok, cheque, está tudo bem. Mas temos a capacidade de conseguir entender o que é que está à volta, o contexto, a organização, o ecossistema, e temos também a capacidade de perceber que quanto mais nós formos melhor liderados, que também é uma dificuldade, um dia também vamos conseguir ser os líderes que queremos ser, já que não nos reconhecemos naquela pessoa que está à nossa frente. Isto, obviamente, comporta aqui uma questão de complexidade interpessoal e intrapessoal, de reflexões, bastante grande. Que eu prefiro tê-las contigo do que estar a escrever um texto no LinkedIn. Claro. Mas que eu acho super fulcral nós alargarmos este debate a dada altura, porque as coisas não são brancas nem pretas. Muitas das vezes existe aqui um contorno de dimensões cinzentas aqui à nossa volta, que nós, enquanto colaboradores, também temos que estar aptos para as entender, não é? Porque nós, se queremos ser reconhecidos para ter uma voz, também precisamos de que essa voz entenda o contexto onde nós estamos inseridos e se de facto nos reconhecemos depois, tanto naquela liderança como naquela cultura da empresa. Mas eu acho que também é importante nós, de alguma forma, haver uma cota à parte de responsabilidade dessa questão também para as pessoas que estão a integrar uma equipa, porque repara, se uma equipa já está constituída há 6 anos dentro de uma empresa, é óbvio que existe uma subcultura dentro dessa própria equipa, à qual nós nos vamos ter que adaptar se entramos para essa equipa, porque ela já está formada, ela já tem anos de experiência, se calhar estão lá 3 pessoas desde a fundação desta equipa, que ajudaram também a que as rotinas, as tradições, os team building, a formação, fosse se calhar mais direcionada para algumas ações do que para outras. Obviamente nós podemos fazer um push e devemos, daquilo que também queremos enquanto colaboradores, mas acho que também precisamos de entender que, assim, partindo do princípio que nada vai ser perfeito e que nós somos também contratados, isto é aquilo que eu acredito, para conseguir também melhorar o local onde nós estamos. E a dada altura também temos que nos perguntar, estamos a fazê-lo? Ok, então se calhar aqui é a altura de procurar um desafio novo. Ok? Isto, obviamente neste período de transição, que eu também penso muito e reflito muito sobre estas questões, até porque estive durante 9 anos na FAMAC. E agora, como estou a lançar para o meu próprio negócio, ou seja, até já me lancei, penso muito nestas questões, porque as perspectivas a dada altura são diferentes, não é? E não generalizar, ver caso a caso particular, entender efetivamente se aquela pessoa que estamos a contratar para uma startup tem o espírito de startup, não é? Tem esta, como tu estavas a dizer, quer acrescentar, quer fazer mais, porque é preciso fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se calhar numa empresa mais constituída, maior, não é necessário isso. Muitas das vezes esse entendimento nosso, enquanto colaboradores, também vem com a idade e com a experiência. Claro. Isso leva-me aqui a um ponto que eu tenho até discutido abertamente sobre isso, que é sobre... nós falamos muito das gerações mais novas, não é? E esquecemos, por vezes, das gerações, vou-lhe chamar mais velhas, não há problema nenhum, dentro das próprias empresas e dentro daquelas pessoas que já não estão à procura de uma empresa que lhes dê, vou dizer assim, café de graça. Okay? Querem outro tipo de coisas. E que também não podem ser negligenciadas, mas a dada altura estamos muito focados na nova geração e nos desafios da nova geração. Mas nós temos pessoas mais velhas das empresas e não podemos deixar de olhar para elas e para as suas próprias necessidades. A dada altura vamos perder o foco e não vamos conseguir agradar nem a uma nem a outra. Isso sim é que é problemático. E o que é que tu sugeres as empresas fazerem nesse caso? Planearem. Como eu disse e referi há pouco, o papel dos recursos humanos vai crescendo, vai se desenvolvendo. Nós vemos agora que é um papel cada vez mais importante, principalmente na indústria tecnológica,
e dar um papel ativo também a essas pessoas que estão com as pessoas. E às vezes, em 5 minutos, a pessoa que está responsável pelos recursos humanos vai dizer: pá, é possível, não é possível, pá, devemos fazer aqui um mix de várias gerações, porque traz aqui uma grande diversidade de como nós podemos resolver os problemas que nos vão aparecendo, ou não, não é isso que nós queremos, mas planear, fazer aqui algo que as empresas muitas vezes esquecem de fazer em relação, ou que não dão abertura, ou que não dão reconhecimento muitas vezes também, porque esse papel é feito, que é, pá, nós temos uma equipa de recursos humanos. Eles estão com as pessoas, eles são junto às pessoas, eles ouvem o feedback, eles ouvem as opiniões, eles ouvem mesmo aquilo que não queriam ouvir muitas das vezes. O que é que eles como é que eles nos podem ajudar a planear esta questão melhor? Porque os gestores não podem continuamente olhar apenas para, pá, eu quero chegar a mais 70% de cota de mercado para o ano e para isso vou fazer um produto XPTO, que tenho aqui já nem ideia, XPTO é muito norte. Como é que eu consigo fazer isso com as pessoas que tenho? Vou precisar, efetivamente, lá está a questão dos 5 séniores, vou precisar de mais 5 séniores, vou mesmo precisar de mais 5 séniores para fazer exatamente o que é, ou vou precisar de 5 júniores, vou mesmo precisar de 5 júniores, não preciso de um perfil sénior mais avançado para os acompanhar, mesmo que seja na papel de entrada também. Isto demora tempo e às vezes as empresas têm pouco tempo a pensar nestas questões, mas eu acho que isto é fulcral para o sucesso das empresas e, consecutivamente, para a vida das pessoas que as compõem. Ok. Então, aqui para terminarmos e pegando, adicionando ao conselho que tu deste agora, que foi planear, que conselho tu darias a uma outra empresa, um líder de RH, um CEO, whatever, que conselho tu darias para o futuro dessas empresas no que toca aqui a todo este tópico que temos vindo a falar, que são pessoas, não é? No fundo. Certo? É assim, conselho, não me sinto institucionalizado e mandatado para o poder dar a ninguém. Eu acho que o máximo que eu posso fazer é, imagina, partilhar a minha opinião perante a observação que eu vou fazendo e perante a experiência que eu fui tendo. O que é que eu acredito? Eu acredito que quanto mais os processos de recrutamento, e o processo de recrutamento não é só entrevista, não é só o scouting, é todas as outras variáveis, é as feiras de emprego, é o branding nas redes sociais também, porque isso funciona como um mecanismo de recrutamento. Quanto mais estas questões holisticamente estiverem coordenadas e alinhadas dentro de uma verdade que seja transparente e que seja confortável também para a gestão das empresas ter e para a senhora da limpeza também as ter e conseguir cobrir todos os agentes que estão dentro da empresa, mais fácil e mais simples vai ser para todos. Porque aquilo que eu sinto é que muitas vezes andamos quase às turras uns com os outros para encontrar o caminho. E esta questão de planeamento ser bastante importante, não é só planeamento de produto, é planeamento de pessoas também que vão trabalhar no produto, que eu acho que não é uma coisa que ainda nos falta em termos de cultura organizacional portuguesa, entender a sua importância, dar mais relevância às pessoas que estão com as pessoas, ao papel dos recursos humanos das empresas, porque são eles que nos trazem as dores, as dúvidas e os anseios de quem está connosco, e eu acho que isso é importante, termos pelo menos a consciência, ok? E depois, entender que nós podemos ver e ouvir muitos podcasts, exceto o teu, como é óbvio, Não, mas imagina, nós podemos ler muitos livros, nós podemos fazer... E ótimo, eu acho que é super importante nós ouvirmos várias perspectivas, mas a dada altura entender também, dentro deste leque de perspectivas, se ainda há outras dentro do nosso contexto que não estejam a ser referenciadas. E caso não estejam a ser referenciadas, analisar, será que é assim tão mau pôr isto em cima da mesa também? E no final das contas, eu acho que tudo... eu não gosto tanto da palavra transparência, porque isso leva-me sempre para os processos de crime que estão em atuação. Mas... também não sei se gosto da palavra coragem, depois sou um bocado chato com as palavras, mas já tem a ver com o meu background inicial. Mas acho que pelo menos nós temos a capacidade de, com humildade intelectual, dizermos aquilo que somos e que a empresa é. E, por exemplo, no campo da liderança, eu muitas vezes também observei e observo
uma dificuldade mesmo da pessoa que está a recrutar, o team leader e tudo mais, a ser de alguma forma também transparente em relação àquilo que é o seu próprio estilo de liderança, porque olha, as pessoas não têm o mesmo perfil, nós estudamos isso, sabe? Há as metodologias todas imaginárias que nos dizem, como eu disse, que nos dizem, olha, este perfil tem um processo de liderança X, esta pessoa tem um perfil de liderança Y, e está tudo bem. E nós também, enquanto líderes, sermos capazes de transparecer isso durante uma entrevista. Havia uma coisa que eu durante muitos anos disse quando recrutava para as minhas equipas, que era, primeiro, eu sou muito chato. E o que é ser muito chato? Sou uma pessoa bastante intensa, porque quando estou a trabalhar gosto imenso de trabalhar, em equipa. E sei que isso às vezes é um pain in the ass gigante, estás ali com uma pessoa que a dada altura está quase envolvida emocionalmente com o trabalho e que dá muita importância a isso. E portanto, o melhor ou mais eficiente talvez seja uma pessoa que não está com este tipo de abordagem, trabalhar com uma pessoa como eu, porque a dada altura pode-se cansar de mim, até em autoanálise. E muitos já se cansaram, não é? E muitos já se cansaram. Mas nós temos essa capacidade também de olharmos para nós enquanto líderes e dizermos, olha, não quero criar aqui também nenhuma falsa expectativa em relação àquilo que é o meu estilo de liderança, eu não vou seguir os padrões todos daquelas listas de 20 aspectos que os líderes têm que ter escritos e reescritos, escritos e reescritos, e que eu também já os escrevi, atenção. É difícil todos, ou impossível, na minha experiência, nós completarmos todos aqueles requisitos. Temos outros, que se calhar são muito mais diferenciadores, que incluídos nestes, podem resultar muito melhor dentro de um certo contexto, dentro de uma certa organização. E é esse o maior conselho que eu dou. Boa. Bom, há um motivo pelo qual nós ficámos aqui 1h06, que é o maior episódio até agora, e o motivo não é porque falas demasiado, atenção. Não, é porque... Não é de todo. Acho que foi um episódio extremamente interessante e que para mim passou a correr também, porque foi muito ping-pong, não é? Mas gostei muito, Luís. Olha, obrigado por teres aceitado o convite quero desejar a maior das sortes para a próxima fase, para a próxima etapa da tua jornada, porque vai ser incrível. Tenho a certeza que vamos cruzar-nos outra vez. Portanto, até uma próxima. Espero que sim. E caso não nos cruzemos, Pedro, eu não tenho a sorte de voltar a cruzar contigo, quero-vos desejar tudo de ótimo e continuarem a fazer um ótimo trabalho que estão a fazer aqui também para promover a questão de talento e todas as questões envolventes. Muito obrigado. Está feito.